E aí, pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, né, com saúde, e tudo isso vai passar. Dando continuidade a nossas aulas de EAD, a gente vai trabalhar a parte de Química e a gente vai fazer uma pequena revisão do que a gente viu, tá? Em cima dessa revisão, a gente vai disponibilizar uma lista de exercício, né, que vai ser passada para vocês através da coordenação, e no segundo momento a gente vai resolver as questões de física, uma vez que tivemos aí alguns probleminhas, né, algumas pessoas não entenderam, e aí a gente vai resolver essa lista de exercício para que o pessoal não tenha dúvida, e aí a gente consiga dar continuidade ao assunto, ok? Então a gente vai agora, eu disponibilizei aqui um slide para vocês e vamos fazer aqui uma pequena revisão. Jéssica. Calma, professor. Estou indo. Química orgânica, né? Professor Jair Nunes, a seu dispor. Então, química orgânica é o ramo da química que estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o carbono como principal elemento. É bom a gente observar que a química orgânica tem o carbono como principal elemento, mas ele por si só, ele não é o cara, ele precisa de outros elementos, se combinar com outros elementos para formar as substâncias, tá certo? De sua constituição. A origem da química orgânica data do final do século XVIII, quando os químicos começaram a se dedicar ao estudo de substâncias presentes nos seres vivos, né? Então, os compostos orgânicos estão presentes em todos os seres vivos. Em nosso organismo, por exemplo, sem considerar a água, há mais de 60% em massa de compostos orgânicos presentes em nosso organismo. Nas membranas celulares, as lipoproteicas, lipídios mais proteínas, no DNA, é responsável pela transmissão dos caracteres hereditários. Então, a química orgânica está presente com grande abundância em nosso organismo e na natureza como um todo. Quem não já ouviu falar no nylon, no plástico, né, no petróleo, enfim, a aplicabilidade da química orgânica é imensa e é uma das disciplinas assim que o pessoal ou adora a química orgânica ou odeia a química orgânica. Não tem meio termo para essa disciplina, mas para nossa grata satisfação todo mundo ama a química orgânica, ok? Então, mesmo que você nunca tenha estudado química orgânica, já deve ter encontrado termos como detergentes, biodegradáveis, plásticos, antibióticos, gorduras hidrogenadas, índice de octanas, né? O nylon, né? O polímero, a cocaína, a maconha, enfim. É um leque muito grande de exemplos, onde esses exemplos têm a química orgânica como a espinha dorsal. Ao longo do estudo da química orgânica, você vai perceber que esse é um ramo da química mais relacionado com o nosso cotidiano. Então, a gente vai para o slide seguinte agora. Então, aí vamos lá, vamos trabalhar a questão do carbono. O carbono é o principal elemento que aparece na formação dos compostos orgânicos. Além dele, são também frequentes o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e os halogênios, o enxofre e o fósforo. Então a gente tem aqui uma tabela, eu tenho lá o elemento, a valência e as possibilidades de ligações. O carbono, ele é tetravalente, então ele tem 4 ligações. Então ele pode aparecer nessa forma de cruz, ele pode aparecer com uma dupla aqui e 2 simples aqui. Ele pode aparecer com uma tripla, uma simples, e ele pode aparecer com 2 duplas. Então essas são as possibilidades de ligações do carbono. O nitrogênio ele é
Nitrogênio não, pessoal, desculpa. O hidrogênio, ele é monovalente, ou seja, ele tem apenas uma ligação. O oxigênio e enxofre, eles são bivalentes. Ele pode aparecer com duas simples ou pode aparecer com uma dupla. O nitrogênio e fósforo, eles são trivalentes. Ele pode aparecer nessa forma de cruz, ele pode aparecer duas duplas e uma simples, e ele pode aparecer com uma tripla ligação. E tem os halogênios, que eles são monovalentes. Os halogênios são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Todos esses halogênios, eles são monovalentes. Ele apresenta apenas uma ligação, ok? Então essas são as possibilidades de ligações dos elementos químicos que fazem parte da estrutura da química orgânica. Então a gente vai agora para o slide seguinte. E aí a gente tem o carbono, os átomos de carbono têm a propriedade de se unir formando estruturas denominadas cadeias carbônicas. Então a gente tem aqui uma estrutura de uma cadeia carbônica, né? Então a gente tem aqui, ó, a parte principal, ou seja, a espinha dorsal dessa estrutura composta de carbono. Como o carbono ele é tetravalente, então cada carbono desse está ligado a um único hidrogênio. A gente tem aqui uma outra maneira de se escrever essa estrutura. Você tem lá o carbono central, e aqui você tem o carbono central, ele é tetravalente. Importante, uma cadeia carbônica pode apresentar, além de átomos de carbono, átomos de outros elementos, desde que estes estejam entre os átomos de carbono. É bom a gente destacar essa parte aqui. Estejam entre átomos de carbono. Entre átomos de carbono. Os elementos diferentes do carbono que mais frequentemente podem fazer parte da cadeia carbônica são o oxigênio, o níquel, o enxofre, o fósforo. Nessa situação, esses átomos são denominados heteroátomos. Então, pessoal, entre os átomos de carbono, se houver algum elemento que seja diferente do carbono, eles são chamados de heteroátomos. Então a gente pode destacar ali aqueles quatro ali: o oxigênio, o níquel, o enxofre e o fósforo. Porém, pessoal, se a gente encontrar entre os átomos de carbono o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles não constituem um heteroátomo. É bom a gente se ligar aqui, ó. Toda vez que entre uma cadeia de carbono aparecer esses elementos aqui, flúor, cloro, bromo e iodo, eles não podem ser denominados heteroátomos. Só podem ser denominados heteroátomos se for aqueles quatro elementos aqui, ó: oxigênio, níquel, enxofre e fósforo. Ok? Isso é o que a gente chama de encadeamento, uma propriedade importante, certo? Do carbono. Vamos para o seguinte. E aí você tem a classificação do carbono na cadeia. Numa cadeia, cada carbono é classificado de acordo com o número de outros átomos de carbono a ele ligado. Então o carbono ele pode ser primário, tá? O carbono ele pode ser secundário. Então você tem aqui, ó, um carbono primário, um carbono ligando a um outro carbono. Carbono é secundário quando você tem um carbono ligado a dois outros carbonos. Um carbono é terciário quando esse carbono está ligado a três outros carbonos. E o quaternário quando esse carbono está ligado a quatro outros carbonos. Então, como exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, essa estrutura do carbono, e a gente tem lá o carbono primário, ele está em vermelho. Está aqui, ó, esse carbono é primário, esse carbono é primário, esse carbono é primário e esse carbono é primário. Carbono secundário, eu tenho aqui os que estão em amarelo. Esse carbono é secundário, esse carbono aqui é secundário, esse carbono aqui é secundário, esse carbono é secundário e esse carbono é secundário. Os carbonos terciários estão em azul. Está aqui, ó, esse
e esse. E por fim, os carbonos quaternários, que está nesse tom dessa cor aqui, ó. Então eu tenho aqui um único carbono quaternário, vinho, né? Então está ali um outro exemplo de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Essas são as classificações do carbono. Tá ok? Então vamos para o próximo slide. E aqui a gente pode apresentar também a estrutura na forma do benzeno. Então eu posso apresentar essa estrutura do benzeno dessas 4 maneiras aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É o que a gente chama de anel aromático, né? Há muitos compostos em que aparece na molécula a cadeia carbônica do benzeno, chamada de anel benzênico. Como os primeiros desses compostos a serem conhecidos apresentavam um aroma forte e característico, foram chamados de compostos aromáticos. Então a característica principal desse anel benzênico é o seu cheiro forte, daí ele seria chamado de compostos aromáticos. As substâncias que possuem anel benzênico em sua estrutura são chamadas de compostos aromáticos, ok? Benzeno e compostos aromáticos. Vamos para o próximo slide. E aí a gente tem as formas estruturais simplificadas. Tá ok? A gente pode escrever uma forma estrutural dessa maneira, né? A gente pode escrever anel benzênico em forma de linha, a fórmula molecular. Tá? Então existem várias maneiras de a gente formular a estrutura simplificada de um carbono, através de linha, através da fórmula molecular, através do anel benzênico. Não é isso? Pois bem, então alguns exemplos. Então vocês em casa deem uma olhada com mais calma e vocês observem aí a formação da estrutura simplificada, ok? Vamos para o próximo. E aí, pessoal, a gente tem as cadeias carbônicas, né? Você tem aqui, no primeiro exemplo aqui, ó, na primeira linha, a gente tem a cadeia aberta, também chamada de acíclica ou alifática. Ali do lado a gente tem a cadeia fechada ou cíclica. Aqui a gente tem, ó, observe que eu tenho um oxigênio nessa cadeia aqui. Se eu tenho um oxigênio, eu tenho um heteroátomo. Então essa cadeia é chamada de heterogênea. Tá ok? Apresenta um heteroátomo, no caso aqui um oxigênio. E quando a cadeia só tem carbono, ela é chamada de cadeia homogênea, ou seja, ela não apresenta heteroátomos. Então a cadeia pode ser heteroátomo, ela é chamada de heterogênea. Quando só tem carbono, ela é chamada de homogênea. Observe aqui nesse terceiro exemplo que eu tenho uma ligação aqui, uma ligação dupla. Se eu tenho uma ligação dupla, eu tenho aqui uma cadeia chamada de insaturada. Quando a minha cadeia tem apenas ligações simples, a gente chama de cadeia saturada. Observem aqui, ó, nessa quarta linha, que eu tenho aqui uma ramificação. Se eu tenho uma ramificação, uma ou mais ramificações, essa cadeia ela é dita ramificada. Então, se eu não tenho nenhuma ramificação, essa cadeia é dita não ramificada. E por fim, eu tenho aqui a cadeia aromática, né, formada pelo anel benzênico. Ela pode estar dessa maneira aqui. E aqui eu tenho uma cadeia não aromática ou alicíclica, não possui anel benzênico. Então, quando você tem um anel benzênico, ela é dita aromática. Quando esse anel não é do tipo benzênico, ela é dita não aromática. Ela pode vir na forma de triângulo, pode vir na forma de um quadrado, ela é dita não aromática. Então, aqui você tem
como se apresentam as cadeias carbônicas numa estrutura molecular. Vamos para o seguinte. E aí você tem um mapa mental, ok? Isso aqui não precisa decorar, né? Porque com o tempo, à medida que a gente for dando aula, fazendo exercício, isso aí facilmente vai entrando na sua mente. Então a cadeia carbônica ela pode ser do tipo aberta ou acíclica ou alifáticos. E aí ela subdivide em normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea ou heterogênea. E quando ela for fechada ou cíclica, ela pode ser alicíclica, que por sua vez pode ser saturada ou insaturada, homocíclica ou heterocíclica. E por fim ela pode ser também aromática. Aí você tem a mononuclear, apenas um núcleo. Você tem aqui a polinuclear. Você tem aqui vários núcleos. Essas polinucleadas, elas podem ser do tipo condensadas quando elas estão juntas, e elas podem ser isoladas. Observe aqui que entre um anel e outro existe uma certa distância, existe uma ligação entre elas. Logo a gente chama de cadeia fechada ou acíclica, aromática, polinuclear, isolada. Ok? Então a gente sai aqui, essas quatro aqui. Ou ainda sai daqui. Qual a classificação da cadeia carbônica? Ela é fechada ou cíclica, ela é aromática, ela é polinuclear e ela é isolada. Então essa sequência aqui, observe que você vai seguindo uma sequência lógica. Isso para cada cadeia. Isso depende de cada questão, de cada exercício. Ok? Vamos para a seguinte. E aqui eu deixei o exemplo 1 e o exemplo 2 para que vocês deem uma lida em casa. E na próxima aula a gente vai corrigir esses dois exercícios propostos. Ok? Tudo em cima do que a gente viu. Essas duas questões, juntamente com a ficha de exercício, vai ser uma revisão que vocês vão ver de tudo que a gente viu. E quando for na aula seguinte, a gente vai responder uma a uma e comentar. Ok? Então agora a gente vai para a ficha de exercício da aula passada, tirando as dúvidas que porventura vieram a vir. Até daqui a pouco. E aí pessoal, estamos de volta. Vamos agora para o exercício da aula de física, né? Resistividade, terceiro ano. Então, vê só, a primeira questão diz o seguinte: um fio de cobre tem comprimento de 120 metros. Então, eu tenho um comprimento de 120 metros. E a área de sua seção transversal é de 0,50. Então, a área é 0,50 milímetro quadrado. Sabe que a resistividade do cobre a 0 graus Celsius é de 1,72. Então a resistividade Rho 1,72 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetro ao quadrado dividido por metros. Determine a resistência, ou seja, determine o valor de R. Ora, a gente sabe que resistência vai ser Rho, que multiplica quem, pessoal? O comprimento dividido pela área. Então, resistência vai ser igual a 1,72 vezes 10 elevado a menos 2 vezes L, quem é L? 120 dividido por A, mas quem é A? 0,5. Ok? Fazendo essas continhas aqui, você pode
1,72 multiplicado por 120 e depois dividir por 0,5. Ou 120 dividido por 0,5, o resultado multiplicado por 1,72. Então eu achei aqui, ó, 412,8 vezes 10 elevado a menos 2. 412,8 não está em notação científica. Então eu tenho aqui 10 elevado a menos 12. Eu vou andar duas casas para a esquerda. 1, 2. E vou deixar apenas uma casa decimal. Então a minha resistência vai ser de 4,1. A unidade de resistência é ohm. Então está aqui a minha resistência. Está aqui a resposta da minha primeira questão. Ok? Beleza. Então vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência de 20 ohm. Eu tenho aqui uma resistência de 20 ohm a uma temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo-se que sua seção transversal mede. Então eu tenho que minha área vai ser igual a 1,102 vezes 10 elevado a menos 4 mm ao quadrado, em que sua resistividade do tungstênio a 20 graus Celsius é 5,51. Então minha resistividade é 5,5 vezes 10 elevado a menos 2 ohm vezes mm ao quadrado sobre m. Determine o comprimento do filamento. Então está aí os dados da questão. Sim, essa resistividade está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Observe que a questão da temperatura é só para que enxertar na questão, mas que a gente não vai usar para calcular a resistividade. A gente não vai usar a temperatura. Ele apenas botou essa temperatura para que o aluno que não esteja ainda acostumado com o assunto, ele vai ficar meio, o que é que eu faço com essa temperatura? Só leitura, ok? Então, ó, R vai ser igual a ρ, que multiplica L dividido pela área. Então agora vamos substituir. Quem é R? R está aqui, ó. L vale 20. Quem é minha resistividade? 5,51. Quem é o meu comprimento? É o que eu quero. Sobre quem é minha área? 1,102 vezes 10 elevado a menos 4. Então eu preciso isolar L. O que é que eu faço? Isso aqui que está dividindo passa multiplicando. Então fica 20, que multiplica 1,102 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui vai ser igual a 5,51 vezes L. Como eu quero o valor de L, eu vou isolar. Então L vai ser igual a tudo isso aqui, 20 vezes 1,102 vezes 10 a menos 4, dividido por quem? 5,51. Então L vai ser igual. Se a gente resolver todos esses cálculos aí, multiplica 20 vezes 1,102 e divide por 5,51. A gente vai encontrar um comprimento de 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então está aqui o meu comprimento. Então questão 1, questão 2. Observe que essa parte de resistividade, fisicamente falando,
a fórmula, né? O resto é matemática. E matemática de uma forma bem interessante, porque trabalha muito com o número decimal, multiplicação e divisão com o número decimal, e trabalha também com potência, muitas vezes de expoente negativo. Então vamos pegar aquele livrinho lá do ensino fundamental e fazer uma pequena revisão, ok? Então vamos lá. Vamos para a terceira questão. Essa terceira questão, pessoal, é uma questão praticamente teórica. Um fio condutor de determinado material tem resistência elétrica igual a 30 ohms. Então, R é igual a 30 ohms. Ponto. Qual será a resistência elétrica de outro fio de mesmo material com o dobro do comprimento e o triplo da área da secção transversal do primeiro? Então vejam só, vamos analisar aqui, esse primeiro processo. Então ele diz o seguinte, um fio condutor de determinado material tem resistência elétrica igual a 30 ohm. Então eu tenho que R vai ser igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área, correto? Isso aqui é o... A gente já chamou aqui de 1. O 2. O que é que diz o 2? Eu vou chamar de R'. R' vai ser igual a quem? A ρ. Ele diz que é 2 vezes o comprimento sobre 3 vezes a minha área. Eu vou chamar isso aqui de 2. Agora vamos lá, pessoal. Voltando para a questão. Um fio condutor de determinado material tem resistência igual a 30. Então aqui, eu tenho resistência de 30. Não é isso? Concordam comigo? A minha resistência agora veja aqui, pessoal, se tudo isso aqui é uma multiplicação, eu tenho que R' vai ser igual, eu vou pegar esses 2/3 e colocar aqui na frente, então fica 2/3 de quem? De ρ vezes L sobre A. Concorda com o que eu fiz aí? Eu peguei esses 2/3 que estava aqui e coloquei na frente. Por que eu fiz isso? Porque se tudo aqui é uma multiplicação, estou multiplicando esse por isso aqui, eu posso colocar esses 2/3 aqui na frente. Não alterei nada a minha questão. Ok? Por que eu fiz isso? Observe isso aqui. Quem é ρ vezes L sobre A? É justamente R. Mas quem é R? 30. Então, onde tiver isso aqui tudo, R' vai ser igual a 2/3. ρ vezes L dividido por A é exatamente quem? R. Então, isso aqui vezes R. Então, R' vai ser igual a 2/3. Mas quem é R? 30 vezes 30. Então, R' vai ser igual. 2 vezes 30, 60. 60 dividido por 3, eu tenho que minha resistência R' vai ser igual a quanto? A 20 ohm. Então, está aqui a resposta. Que é justamente a pergunta que ele faz. Ele diz o seguinte,
Qual será a resistência elétrica? R', certo? De outro fio de mesmo material com o dobro do comprimento e o triplo da área. A minha nova resistência vai ser de 20 ohm. Então está aí a resolução da questão 3. Ok? Então vamos lá. Questão 4. Questão 4 diz o seguinte: um resistor em forma de fio tem resistência elétrica de 100 ohm. Então eu tenho aqui uma resistência de 100 ohm. Se ele foi acrescentado, quando a gente fala acrescentado, foi aumentado. Foi acrescentado um fio idêntico, mas com 0,5 metros de comprimento, a resistência, ou seja, eu vou ter uma resistência que eu vou chamar de R' de 120 ohm. Ok? Determine o comprimento do resistor. Vê só, pessoal, isso é uma questão que a questão só te deu 2 dados. E aí, como é que a gente faz? A gente vai fazer aquele mesmo processo. Vamos fazer o primeiro passo e aqui o segundo passo. O primeiro passo diz o seguinte: eu tenho que resistência vai ser igual a ρ vezes L dividido pela área. Quanto é que vale a minha resistência? 100. Então fica com 100, vai ser igual a ρ vezes L sobre a área. Depois ele observou o quê? O que é que ele diz aqui na questão? Se ele foi acrescentado um fio idêntico, mas com 0,5, ou seja, eu tinha um fio na situação 1 de comprimento L. Depois eu peguei um fio de mesmo material e acrescentei quanto aqui? Acrescentei 0,5 metros. Então, se eu tinha L e acrescentei 0,5, na situação 2 eu tenho L mais 0,5. Concordam? Então, na segunda situação eu vou ter quem? R, ρ, que multiplica L mais 0,5 sobre a minha área. Mais, sim, chama isso aqui de R'. Quanto é que vale a R'? 120. Então fica 120 vai ser igual a ρ e multiplica L mais 0,5 sobre A. Então agora eu tenho duas equações. Como é que eu posso resolver isso aqui? Simples. Eu vou dividir 1 por 2. Então fica, quem é 1? 100, que é igual a ρ L sobre A. Isso aqui tudo dividido por quem? Por 2. Quem é 2? 120, que é igual a ρ, que multiplica L mais 0,5 sobre A. Pessoal, de cara eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. Eu posso cancelar um 0 com 0. Então aqui eu vou ter quem? 10 sobre 12 vai ser igual a quem? Divisão de duas frações. Eu vou repetir a primeira, L sobre A, multiplicado pelo inverso da segunda, que vai ser quem? A sobre
L mais 0,5. Aí eu vou cancelar esse A com esse A, correto? Aí 10 que multiplica L mais 0,5 vai ser igual a quem? 12 vezes L, 12L. Fazendo o chuveirinho aqui, ó, esse vezes esse vezes esse. 10 vezes L vai dar 10L, vai ser igual 0,5 vezes 10 vai dar 5. Isso aqui vai ser igual a 12L. O que é que eu vou fazer agora? Passar esse 10L para cá. Então fica 5, vai ser igual a 12L, menos, porque estava positivo passa negativo, menos 10L. Então passando para aqui agora, 12L menos 10L vai dar 2L. Isso aqui vai ser igual a 5. Logo, L vai ser igual a 5 dividido por 2. L vai ser igual a 2,5. Qual a unidade de medida? Metros. Então está aqui a resposta. Aí ele pede exatamente, determina o comprimento do resistor original. O resistor original ele tem 2,5 metros. Ok? Então aqui eu tenho 2,5 metros e aqui eu tenho quem? 2,5 metros mais 0,5. Aqui eu vou ter 3 metros. Ok? Então é uma questão que requer um grau de raciocínio mais apurado, né? Mas quando você organiza tudo direitinho, você observa que não é tão difícil assim. Também não é simples, não é? Então está aí a resolução da quarta questão. Vamos resolver a quinta questão. Quinta questão. Sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua área. Então a gente sabe que a resistência é Rho L sobre A. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área e sua seção transversal. Letra A. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? E aí, pessoal? O que acontece com a resistência quando triplicamos o seu comprimento? Então, R vai ser igual, ou vezes, se a gente triplicar aqui, ó, fica 3L sobre A. Logo, a minha resistência, passando esse 3 aqui para frente, fica 3 ou vezes L sobre A. Observe que a minha resistência também triplica. Então, a gente pode dizer que triplicando L, triplicando L, a resistência também triplica. Ok? Isso aqui é a letra A. Letra B. O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio? A gente sabe que raio vai ser 2, duplicamos o seu raio, 2R.
Ok? Então a gente sabe que a área da seção transversal de um fio, a área é π vezes o R ao quadrado. Então minha área vai ser quem? π vezes quem é o raio? 2. 2 ao quadrado, então a área vai ser igual a π vezes 4. Ou seja, a minha área vai ser igual a 4π. Certo? Então, vê só. Eu sei que minha resistência vai ser igual a O vezes L dividido pela área. Então, R vai ser igual a ρ vezes L sobre... Qual vai ser minha área? 4π. Então, R vai ser igual. Aqui eu não tenho 1, pessoal. Então, eu vou pegar esse 1/4 e colocar aqui na frente. Então, fica 1/4 vezes ρ vezes L sobre π. Correto? Então, a pergunta é o seguinte: o que acontece com a resistência? A resistência, quando duplicamos o raio, o que acontece com a resistência? Ela simplesmente é a resistência é reduzida à sua quarta parte. Então, ó, se eu tiver uma resistência de 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, eu vou reduzir minha resistência à minha quarta parte. Então, está aí a resolução das questões de física da aula passada. Ok? Eu sei que vocês sentiram dúvidas, isso é natural. Mas eu tentei resolvê-la de uma forma bem simplificada, para que vocês visualizem, voltem o vídeo, pause, tentem entender, tá certo? E próxima aula a gente vai ver a resolução das questões de química, ok? Então um abraço a todos, fiquem na paz e fiquem em casa.